A paz do Senhor. Quero desde já deixar meus agradecimentos a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que tem aí compartilhado com os ensinos da Palavra de Deus. Fiquei 3 dias aí sem poder fazer essa live, mas quero retornar hoje. Quero aí pedir oração pelo nosso pastor aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima, a qual é carente, assim como todos, mas sobre a carga que está sobre ele, a presidência aqui na Paraíba das Assembleias de Deus e também mais outras ocupações, a mesa de diretoria, a CGADB, Confradesp e alguns outros departamentos a qual ele aí está à frente, cuidando da obra de Deus. Nosso pastor Rosildo aqui em Ailandra, fica aí minha saudação, e também vamos estar orando por ele, por esse trabalho aqui em Ailandra. Quero aí deixar meu abraço, a paz a todos meus filhos também, meus familiares, e compartilhar nesta manhã aí com a palavra de Deus, ressuscitando a alegria. Às vezes a alegria ela se encontra com a tristeza, e a tristeza abate muito a alma, o coração, e a pessoa não consegue, ainda que esteja em um ambiente festivo, de festa, ela não consegue se alegrar, ainda que ela queira mostrar um sorriso, mas vai ver que seu semblante mostra que, olha, a tristeza tem batido as portas. Mas quero pegar aqui um texto da Palavra de Deus. Gostaria de ler junto com todos meus amados irmãos aí. O texto está em Lucas, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 7, narra aqui uma situação que eu falo que é até comum no nosso meio, porque quando perdemos alguém querido, ou quando temos que acompanhar um fúnebre, não é um local de alegria. Os japoneses, eles, quando morre alguém, amigo, parente, eles não ficam em pranto chorando, eles festejam. Já para a palavra de Deus, quando morre alguém que entregou sua vida aqui na terra para o Salvador Jesus Cristo, preciosa é a morte dos santos para Deus. Para Deus é precioso a morte dos que estão em Cristo Jesus. E já podemos observar que também a palavra de Deus diz em Provérbios que é melhor ir na casa que há luto do que na casa que há um banquete. É um contraste muito diferente aí. Mas aqui narra o texto que aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Com Jesus sempre
andava uma grande multidão, acompanhando, vendo o que ele fazia, né? E narra o texto que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia também uma grande multidão da cidade. Veja bem, quando chegou perto da porta da cidade, porque toda a cidade, nos termos da Palestina, Judéia, Samaria, Decápolis, Naum, Cesareia de Felipe, todos esses termos aí tinha a entrada para se entrar na cidade, né? E aí, com Jesus, quando ele vai entrando, ia uma multidão. E com essa mulher que era viúva, e também agora o seu filho vem a falecer, com ela também ia uma multidão. Tudo bem? E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Então, eu fico pensando, porque Jesus chega e fala: não chores, para uma mulher, para alguém que perdeu um ente querido. Olha, tem pessoas também que nós vamos ver, tem pessoas que é bem emotivo, por qualquer coisa, é muito sensível, a pessoa chora, por causa da sensibilidade que ela possui, é nato dela, da natureza. Ela é sensível. Mas agora um colérico chorando, para ver também um sanguíneo chorando, olha, pode saber, é como se diz o ditado popular: quebrou a casca do ovo. Então escute bem. Aí Jesus chega: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, ele começou a falar e entregou a sua mãe. E todos se apoderou de temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. Deus visitou o seu povo. Eu tenho certeza que nesta manhã gloriosa, Deus também te visita nesta manhã. Aqui eu quero mostrar biblicamente, porque Deus ressuscita a alegria. Deus ressuscita a alegria. A alegria é também fruto do Espírito, que chama-se de gozo. A pessoa tem um gozo profundo, quer dizer, tem uma alegria tremenda. Mas o gozo do Espírito Santo é diferente da alegria que muitos têm de acordo com a circunstância ou onde ela esteja, ou o local que esteja, se é festivo, e ela ali se alegra de acordo com o local. Mas muitos, quando saem desses locais,
a alegria também acaba. A alegria monetária foi só aquele momento. Às vezes a pessoa até sai triste de casa, vai para um ambiente desse, se alegra lá, mas quando volta, a tristeza está batendo na porta de novo. Ei, cheguei e vou te deixar triste. A tristeza, quando ela chega batendo forte. Mas, diante da tristeza, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza, disse Jesus, se converterá em alegria. João capítulo 16, o Evangelho de São João, narra aí o versículo 29, que a vossa tristeza se converterá em alegria, quer dizer, vai ressuscitar. A tristeza pode estar batendo constante. Ei, eu vim te deixar triste por isso, por aquilo. Lembra o que te falaram? Lembra que você disseram que você não é nada? Aí eu estou aqui, é só a tristeza, para você não se alegrar mais. Mas Jesus, ele bate de frente com a tristeza e diz assim: a vossa tristeza se converterá em alegria. Receba aí. Receba. Porque, olha bem, disse Jesus mais. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos a tirará. Porque a alegria que o Senhor Jesus dá, não tem nada nessa vida que venha tirar a alegria. Por quê? Essa alegria a qual eu falo, e vou falar de novo, é o gozo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de alguém faz com que, em meio de turbulências, em meio de lutas, tribulações dessa vida, a pessoa está feliz, está alegre. E não tem quem tire. Não tem quem tire essa tristeza. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Mas, porque se a gente for olhar o Salmo de número 126, aqui não é palavra de derrota não, aqui é palavra de vitória. Salmo de número 126, eu quero compartilhar com vocês, que diz assim, o verso de número 2, Salmo 126, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus, assim que o povo sai agora do cativeiro, o povo, os israelitas,
sai agora do cativeiro, aí vem agora o conforto. Porque estando cativo, não tem ninguém que estando cativo venha cantar, venha se alegrar. É dificilmente, a não ser lá na passagem que nós vemos de Paulo mais Silas, que quando foram presos e ali dentro do cárcere, eles começaram a cantar, louvar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles tinham gozo do Espírito. É fruto do Espírito na vida de alguém. Não importa a circunstância que esteja atravessando, o Espírito Santo, aquele que quando Jesus subiu ao Pai, ele falou, não vos deixarei órfão, mas enviarei um outro Consolador. Esse Consolador, o Espírito Santo, é Ele que nos consola nessas horas amargas da vida. Mas escute bem, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A nossa boca encheu de gozo, de alegria. Depois que vieram do cativeiro. Mas veja bem, o texto narra dois grupos, duas multidões. Com Jesus seguia uma grande multidão, diz aí o texto, verso de número 11, que com Jesus ia uma grande multidão e os seus discípulos. Então, veja bem, com Jesus sempre tinha multidão para andar com ele. Era raramente não ter pessoas para acompanhar Jesus. Porque quem acompanha Jesus pode ter certeza. Não pisa, não tropeça, não anda em trevas. Não anda. Quem anda com Jesus, ele disse, aqueles que me seguem jamais tropeçarão. E aquele que perde a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem anda com Jesus se alimenta, que ele diz que eu sou o pão da vida. Quem anda com Jesus, ele entra e sai e acha pastagem, quer dizer, acha alimento, porque ele é a porta. Quem anda com Jesus não fica enganado. Não, de maneira alguma se engana, porque ele é a verdade. E quem anda com Jesus tem vida. Tem vida com abundância e, por fim, vida eterna. É tão bom. Ande com Jesus para ver. Faça um teste. Que nem as concessionárias costumam dizer. Venha fazer o test drive aqui no novo carro do ano. Faça o teste. Anda com Jesus para tu ver. Escute bem. Aí o verso de número... de Mateus 4, verso de número 25, diz aí, e seguiu uma grande multidão da Galileia e de Decápolis, e de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Veja bem, por toda a Palestina o povo seguia Jesus. E ele sempre tinha uma palavra assim, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus é ele que alivia nas horas mais difíceis da vida que estamos. Ele vem e nos conforta. Assim ele confortava o povo.
Então veja bem, Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e também da além do Jordão, por onde aqui o texto narra que seguia sempre uma multidão com ele. Então escute bem, nessa multidão nós podemos até classificar aí, tinha pessoas que o seguia e também seguia de livre e espontânea vontade. Outros às vezes seguia por interesse algum. Outros só para ver o que é que ele fazia. Para cuidar. Porque tem as pessoas que gostam de cuidar da vida alheia. Ele deixa de cuidar da dele, mas quer cuidar da dos outros. Então as pessoas seguiam para ver o que é que Jesus fazia. Quais eram os sinais que ele fazia. Então escute bem. Com Jesus, eles iam sem problema, alegres, contentes, maravilhados, voluntariamente, e gostavam de estar com Jesus. O salmista Davi, no Salmo 68, Salmos de Davi, ele diz assim, a palavra de Deus, no verso de número 3 e 4. Mas alegrem-se os justos e se regozijam na presença de Deus. E foguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai-o, aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele. O seu nome é Já. Esse Deus é o Deus já. Agora, nesse momento na tua vida. Exalte ele. Alegre-se. Foguem. Regozijem na sua presença. Às vezes nós queremos se alegrar aí em coisas que pertencem a outros. O que eles estão até fazendo. Mas nós regozijaremos na presença de Deus. Ele é a resposta. Ele que supre as nossas carências, nossa necessidade. A maneira de Davi falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A confiança de estar e saber que Deus, no romper da manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Então escute bem, com a viúva, também é uma grande multidão. Diz o texto aí, no verso de número 12, a parte C, que estava também uma grande multidão. Mas como que estava essa multidão que estava com a mulher viúva? O fato só de ela já ser viúva, porque a mulher, ela dependia do marido para sobrevivência. A mulher, ainda que ela perdeu o marido, ela tinha um filho. E o filho, sendo homem, ele ia suprir a casa. Mas só que agora, além de perder o esposo, agora perde também o filho. Ela ficou totalmente desprotegida
nas suas condições diárias do dia a dia, do seu viver. Não tinha quem a socorresse. O drama estava triste. Então, com a mulher, seguia uma multidão. Estavam com um problema. Elas ali, aqui. E nós vemos hoje alguns velórios que as pessoas têm umas condições mais financeiras e às vezes na hora do velório não tem, o ente querido não vai presenciar, não vai vir no velório. Eles aí alugam pessoas para estar ali no velório, para chorar ali com o viúvo, ou a viúva, ou o pai, ou a mãe, de quem quer que estejam ali velando, e essas pessoas ali vai fazer parte, compradas para chorar no velório. Mas aqui não. Aqui, essa mulher estava com um problema, estava triste, estava sem ânimo, estava com amargura no coração e chorando. Quem agora vai me suprir? Pensando ela, eu fico fazendo uma analogia, ela pensando, e agora? Perdi o marido, perdi o filho, quem vai agora me amparar? Quem vai me socorrer? E o salmista Davi diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa mulher estava totalmente desprotegida. Mas agora, nós vemos o profeta Isaías dizendo: pode a mãe que amamenta seu filho desampará-lo, não dar, no suprir, abandonar? Pode uma mãe fazer isso. Mas eu jamais te desampararei, disse Deus. Eu jamais, olhe bem, eu jamais te desampararei. Deus não vai te desamparar e não vai te deixar nesse estado, não vai te deixar nesse beco sem saída, não vai deixar você na dúvida. Mas eu vou usar as expressões que Moisés recebeu de Deus. Diga ao povo que marche. 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 Saia dessa posição que você está. Mas, olha, começa a marchar. Começa a seguir. Não pare, não desanime. Olhe bem, com a mulher, o povo chorando com ela. Talvez para acompanhar, estavam ali esses contratados, talvez, para acompanhar, né? Já a mulher, viúva, sem esposo, agora perdeu o único filho. Então, veja bem, a sua esperança ficou comprometida. A esperança dela era o filho. Era seu filho para ali suprir. A sua esperança era esse. Para não ter que mendigar. E a palavra de Deus diz assim: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E ninguém está pronto para estar a mendigar, a pedir. Ninguém tem essa coragem. Tem pessoas que pedem hoje pelas ruas, mas as condições às vezes são boas. Estão pedindo porque acostumaram nesse hábito de não querer trabalhar para se manter. Mas não vamos entrar nesse detalhe.
Agora as esperanças dessa viúva ficou comprometida, sem estabilidade financeira para suprir as suas necessidades no lar, e se estava com compromissos, agora vai acarretar, vai tumultuar, as dívidas vai chegar, os credores vão bater na porta. Olha que situação difícil. Se pagava aluguel, e agora como vai pagar? Vai ter que desocupar o imóvel. Não estava fácil a situação dessa mulher. Mas ela perdeu as esperanças. Mas a palavra de Deus, ela fala assim: ainda que uma árvore cortada, caída pelo chão, no brotar, no romper, olha, no romper do dia, mas o cheiro do orvalho sobre ela, ela brotará. Quer dizer o quê? Ainda que a tua situação esteja difícil, mas ela vai ressuscitar. A alegria vai chegar de uma tal forma que ela vai pôr a tristeza para fora. Escute bem, quando olhamos aí Cantares de Salomão, se não me falha a memória, ou é Lamentações de Salomão, a palavra de Deus diz assim em Lamentações, que Lamentações de Jeremias, diz assim: bom é ter esperança. Lamentações capítulo 3, verso de número 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É aguardar em silêncio. Tem pessoa que se apavora, desespera, né? Mas veja bem, quem espera no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. São como as águias, disse o profeta Isaías, aí no Salmo, o capítulo de número 40, no verso de número 30 e 31, diz assim. Eu vou ler o contexto ainda. Dá esforço ao cansado, multiplica as forças, e o que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas das águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Receba aí essa injeção de ânimo na tua vida. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Se você está nessas condições nesta manhã, saiba, ele te renova. Ele falou assim para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Veja bem, o grupo que estava com Jesus tinha seus privilégios. Quais eram os privilégios que esse grupo tinha, os que estavam com Jesus? Reconhecia como profeta de Nazaré. Quando nós falamos que o povo reconhecia ele como profeta de Nazaré, é a palavra de Deus que diz assim, que o povo reconhecia ele como profeta. Quando nós olhamos aí o capítulo de número 21, verso 11,
Diz assim a palavra de Deus. E a multidão dizia: esse Jesus é profeta de Nazaré da Galileia. O povo falava isso de Jesus. Reconhecia ele como profeta. Eles recebiam o ensino. Então o povo gostava do ensino de Jesus. Gostava da doutrina de Jesus, da maneira dele ensinar. Ele não era o homem. Jesus, ele aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o povo gostava. Jesus não é um homem que põe fardo pesado para ninguém carregar. Escute bem. Quando nós olhamos aí no capítulo de número 5, tá, aí do Evangelho de São Mateus, nós vemos que o povo que falava isso de Jesus, olha bem, no verso 5, diz assim, de Mateus: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou-se, e aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Jesus, o prazer de Jesus era ensinar. Hoje o povo não tem um verdadeiro ensino. E não havendo lenha, o fogo se apaga. Esse não havendo lenha quer dizer, não havendo ensino, não tem como o povo estar estruturado. É necessário que haja ensino. As igrejas estão perdendo cada dia. As igrejas, os templos, quer dizer, as denominações, os ministérios, estão dando muito ênfase a louvorzão, a cânticos e ensino da palavra pouquíssimo. Pouco se vê. E as pessoas precisam de aprender. Porque quando Moisés recebeu da parte de Deus as tábuas, ele recebeu as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais para que o povo andasse nelas. E hoje, se não há ensino, o povo se corrompe. Então escute bem. Mateus, aí no capítulo 8 de Mateus, ainda narra assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. A palavra de Deus vai estar sempre registrando que seguiu. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Primeiramente, o leproso se humilhou. Olha, se tu quiseres, pode me tornar limpo dessa lepra, desse mal que aqui está em mim. Tenho que ficar distanciado do povo, da comunidade de Israel. Não posso estar em qualquer lugar. Sou proibido de entrar. Mas quando chega nos pés de Jesus é diferente. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: queres ser limpo? Ele logo ficou purificado da lepra. Olha bem. Logo ficou purificado da lepra. Quando nós vemos também uma outra passagem aí, no capítulo de número 19 de Mateus, nós vamos ver que ele seguiu muita gente e os curou ali, Jesus. No capítulo 19, acerca aí até do divórcio, ele narra que aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos,
saiu da Galileia e dirigiu aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiu muita gente e curou-as. Quem segue Jesus não volta aborrecido, não volta a engano, não volta cabisbaixa, não volta desanimado, decepcionado. Não, quem segue Jesus, a vida é outra. Veja bem, recebeu cura. Quem anda com Jesus pode saber. O choro pode durar uma noite, viu? Ei, essa noite, mas a alegria no amanhecer, ela chega, hein? Calma, fique tranquilo. A tua alegria vai ressuscitar. O povo andava com Jesus porque Jesus supria também. E quando ali o povo, na hora de despedir o povo, não tinha alimento, aí só tinha 2 pães e 5 peixinhos, ou 5 pães e 2 peixinhos. Traz para mim. Aí Jesus multiplica. E manda os discípulos agora, olha, faça a fileira aí de 50 homens 100, e outra de 100 homens. Faz aí as fileiras. Aí lá vai Jesus, agora manda os discípulos, vai, começa a alimentar o povo. Porque era uma multidão. Não importa o lugar que você esteja na fila, se é dos 50 ou dos 100. Mas diz que todos se alimentaram, foram supridos. A tua vez chega. Não vai, não pense que você vai ficar aí na fila e depois vai falar, acabou. Não. Sobrou ainda os alforjes. Que é com abundância, Jesus dá com abundância. Escute bem. Recebia lições sociais, civis, para o dia a dia, até mesmo para cerimonial, quer dizer, como adorar a Deus, a maneira que se deve adorar a Deus. E nas leis sociais, a maneira que nós temos que tratar com o nosso próximo. Até sobre o divórcio, ele teve que ensinar. E outra, ele falava, não ajunteis tesouros aqui, onde a traça vem, corrói e o ladrão mina, o ladrão rouba. Mas ajuntai tesouros no céu. Jesus sempre tinha um ensino. Eles receberam purificação, suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue ali, da cabeça, com aquelas coroas de espinho que os furaram e o sangue foi descendo, quando a espada transpassou, quando os cravos nas mãos e nos pés, o sangue começou a descer, aquele sangue, o sangue carmesim, a qual a palavra de Deus diz pelo profeta Isaías, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a carmesim, eu os tornarei branco como a neve. Jesus não só quer devolver a alegria, mas ele também quer perdoar pecado. Jesus também quer perdoar pecado. Escute bem. Com a alegria tiveram até fontes. As fontes. Que quem anda com Jesus não passa, não tem, não vai morrer de sede não. Porque ele disse para a mulher samaritana, da água que eu lhe der,
Ele pediu água para a mulher do poço de Jacó. Ela, não tem como tirar, o poço é fundo. Mas aí Jesus fala, mas a água que eu lhe der, ela se tornará, ela vai jorrar para a fonte, para a vida eterna. A água que ele der. Então, veja bem, Jesus estava sempre com a multidão, né? Eles esperavam sempre algo de Jesus. E o salmista Davi, no Salmo de número 30, ele se expressa assim, dessa maneira, ó, Salmos de Davi, verso de número 30, ele diz assim, o verso de número 5, mas eu vou ler o contexto. Cantai ao Senhor, vós os que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque na sua ira dura só um momento. Na sua ira dura só um momento. E no seu favor está a vida. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, verso de número 5. Amém? O choro pode durar. Então, olha, o povo glorificava a Deus. O povo glorificava de ver a maneira que Jesus fazia, a maneira que Jesus tratava o povo. No capítulo 9 de Mateus, o verso de número 8, diz assim, e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificava a Deus que o dera tal poder aos homens, né? Foi quando aqui ele fez de um barco um púlpito, né? Ele passou para outra banda, e aqui nós vemos aqui a cura de um paralítico. Jesus, ele não tem enfermidade que ele não possa curar. Pode ser até psicológica. Pode você estar aí deprimido, sem prazer nenhum. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você estiver esperando no Senhor, pode saber, tuas forças já agora, eu profetizo, seja renovada. Olhe bem, com o grupo sem Jesus, com a viúva, estava sem esperança, em pleno choro, sem a visita de Deus, não tinha visita de Deus. E não tinha o que glorificar a Deus. Não tinha, mas como naquela situação? Não tinha paz, alegria. A paz e a alegria tirou a aflição, a possibilidade de serem ali. Igual a aflição ali que o povo estava no Egito, era grande. Mas Deus ouviu a oração do povo no Egito e se preocupou de tirá-los daquela aflição nas mãos de Faraó. Deus visitou a Sulamita. No momento mais difícil dela, Deus supre a Sulamita. Deus trouxe de volta a sua esperança. Eliseu sempre passava pela porta da Sulamita e um dia ele perguntou para o seu companheiro Gezi, o que a mulher precisa lá? Aí ele falou, olha, o marido é velho, avançado de idade, ela não tem filho, não tem herdeiro. Aí agora Eliseu vai e ora e fala, olha, você vai gerar um filho. Agora esse filho nasce, quando começa a ir lá para o roçado com o pai, em um dia de sol, o menino tem uma dor de cabeça e aí vem a falecer. E com isso, quando ele adoeceu, mandou
o pai de volta para a mãe. E o menino agora dorme. Aí o profeta manda lá saber como estava a Sulamita. Mulher, vai bem contigo? Vai bem com teu esposo? Vai bem com o teu filho? Aí a Sulamita só fala assim, vai tudo bem. Mas estava tudo bem? Não, porque o seu filho estava morto. Aí lá vai agora Eliseu, entra no quarto, deita sobre o menino e da parte de Deus ressuscita o filho da Sulamita e devolve aos seus braços. Esse Deus, esse Jesus, ele ressuscita. Talvez você esteja morto vivo, morto nos negócios que você ainda tem que realizar da parte de Deus, você zerou, parou. Mas Deus te convida nesta manhã, ele te ressuscita a tua alegria e te ressuscita para continuar marchando, marchando, marchando. Olhe bem, Deus visitou a Sulamita. 2 grupos encontraram-se, os dois se encontraram, 2 grupos, com diferentes propósitos. Agora a tristeza se encontrou com a alegria. E quando a tristeza se encontra com a alegria, ela até salta, a tristeza salta também de alegria. Hoje o teu lamento terá fim. O teu gozo e a alegria será por completo. Disse Jesus no Evangelho segundo escreveu São João. Diz assim o texto, o verso de número 24. Eu vou ler o 23 também. Naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome eu vos há de dar. Até agora nada pedires. Em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Peça agora, olha, a palavra de Deus que diz. Até agora você não pediu nada, mas peça. Tome posse agora, peça agora. Que o teu gozo se cumpra. A tua alegria volta a nascer. A mulher, quando estava para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança, veja bem, já não lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Aí a alegria agora é maior porque nasceu mais um homem no mundo. Um reprodutor para a vida. Ei, um reprodutor para a vida. Acorde. Se você é homem, você é um reprodutor da vida para dar sequência à vida. Só falta a mulher para construir um lar, uma família e ver a alegria do bebê, da criança correndo dentro de casa. Ainda que bagunce a casa, mas a alegria é grande de ver a criança crescer. A tua alegria, o teu gozo. Veja bem, quando vier o Espírito de verdade, esse vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quem? O Consolador.
Tome posse. Tome posse. Nesta hora, eu profetizo a bênção. E em nome de Jesus, esse choro, essa tristeza, ela agora se converte em alegria. Tome posse, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco. Amém.